Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de um resumo breve deste livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere. Esse livro, ele foi um marco na minha vida, de fato foi muito importante para meu crescimento espiritual. E em um outro vídeo eu vou falar sobre os livros que, de certa forma, me edificaram muito e me ajudaram muito no meu crescimento espiritual. Que eu sempre falo que depois da leitura desses livros, realmente eu tive uma nova mentalidade, né? Então, eu vou falar alguns pontos importantes, algumas partes importantes que eu tirei do livro, fiz tipo um resumo para falar para vocês. No livro ele fala que a raiz da intimidação é o medo, né? Porque o medo ele faz com que as pessoas elas se concentrem em si mesmas. E se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém pode vir e tirá-la de você e usar contra você. Então Jesus nos deu autoridade, que são direitos adquiridos em nosso novo nascimento, que nos colocam em lugares celestiais. E muito acima da autoridade e do poder do inimigo. Então Satanás, ele tentará descaradamente roubar sua autoridade e posição em Cristo através da intimidação. Então, o primeiro passo para você quebrar a intimidação é confrontar as coisas em seu próprio coração. Que sempre o que Deus ele quer desenvolver em nós é o caráter dele, né? Ele quer desenvolver o caráter dele em nós. Então, a gente precisa acordar e entender que aquilo que a gente não confronta não muda. Então, não temos que tratar as coisas de forma pacífica, né? Esperando que o melhor aconteça, tipo dizendo, seja o que Deus quiser, jogar a responsabilidade para Deus. Não, você tem que confrontar o que de fato está lhe incomodando, que a gente não pode ser pacífico com nada. E outra coisa é o medo, né? O medo do confronto, que isso torna você cativo da intimidação. Então, quando você está intimidado, você não é uma pessoa alegre, você não é uma pessoa feliz. E sem alegria, não existe força. E onde há medo, não há paz. À medida que você for rompendo com aquilo que tem mantido acuado, você encontrará alegria e paz em abundância. Então, Deus não nos deu um espírito de timidez. Ele nos deu um espírito de ousadia e de poder. Então, os crentes que estão intimidados, eles perdem a autoridade no espírito por omissão. Consequentemente, o dom deles fica adormecido e inativo. Então, eu procurei no dicionário a respeito, a definição sobre a palavra intimidar, né? Que fala que é tornar tímido, inspirar medo, aterrorizar, amedrontar, desencorajar, coagir ou suprir por ameaça. Então, o objetivo da intimidação é impedir você de agir, coagi-lo ou forçá-lo a submeter aquilo que o intimidador está propondo. E a intimidação, ela quer subjugar você com um sentimento de inferioridade e medo. Então, quando você recua e se submete, seja consciente ou inconscientemente, passa a ser escravo do intimidador. Então, a origem da intimidação é o medo. O diabo nos atacará através de pensamentos, imaginações e visões, ou usará circunstâncias e aqueles que estão sob a sua influência para nos intimidar.
Ele tem um único objetivo: controlar-nos e limitar-nos. Então, quais são os sintomas da intimidação? Como você pode tentar discernir ou saber que você está sofrendo algum tipo de intimidação? É que o espírito de intimidação, ele desencadeia a confusão, o desânimo e a frustração. Quanto mais forte a intimidação, maior o desânimo e a falta de esperança. Se a intimidação não for confrontada imediatamente, ela fará com que você faça coisas que jamais faria, se não tivesse sob a sua influência. Então, a intimidação nos paralisa na esfera do espírito. O medo e a timidez são espíritos e não provém de Deus. Então, aquilo que não confrontamos não mudará. Se o mal não foi ignorado, ou seja, se o mal foi ignorado, ele se tornará cada vez mais forte. Então, confrontar a intimidação despertará o dom de Deus dentro de nós. Aí tem 2 versículos que eu separei aqui para vocês. 2 Timóteo 1:7. As pessoas que têm uma personalidade forte usarão a intimidação para fazer com que uma mentira pareça verdade. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Em Lucas 10:19. Tudo o que precisamos fazer é crer nele e depois andar nesse poder e autoridade. Então, a raiz do medo e da intimidação é o amor ao ego. O perfeito amor lança fora todo medo e nos dá ousadia. A ousadia que nasce do amor despedaça as garras da intimidação. Então, Deus nos fortalecerá quando formos intimidados. Ele permitirá que enfrentamos aquilo que tememos. Deus sempre permite que enfrentemos situações nas quais nós tememos que algo aconteça. Então, se há alguma área na sua vida que hoje você é cativa do medo, Deus irá usar situações para te confrontar nessa área, no intuito que você enfrente aquilo que você teme, até que você seja vitorioso nessa área. Então, Deus não quer que fujamos das nossas áreas de fraqueza ou de fragilidade. Ele quer que enfrentamos destemidamente qualquer problema ou dificuldade que venha, que viemos a enfrentar. Então, Deus espera sempre de nós que a gente confronte as situações e que a gente enfrente aquilo destemidamente, sem medo algum. Em 2 Coríntios 12:9, ele fala que a vitória só pode acontecer onde há batalha. Então, quando maior a batalha, maior a vitória. Um verdadeiro soldado não foge do conflito. Então, Deus é glorificado quando enfrentamos algo impossível. Impossível de vencer na nossa força humana. E também tem até em Provérbios 9:10, ou Provérbios 1:7 ou 2:5, que ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e um princípio do seu conhecimento. Você vê muito frequente nesses versículos, Deus falando sobre o temor, né, do Senhor. Então, a única maneira de andarmos totalmente livres da intimidação é andando no temor do Senhor. Temer a Deus significa dar a Ele o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor, preeminência que Ele merece. Você só servirá e obedecerá a quem teme. Mais um versículo. Levítico 10:3. O homem que teme a Deus só se preocupa com o que Deus diz sobre ele. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, a raiz do temor do homem é o amor a si próprio. Desculpa.
A intimidação é um laço ou armadilha, mas o temor do Senhor gera confiança e ousadia. Exatamente as ferramentas necessárias para nos libertar dessa armadilha da intimidação. É necessário ousadia para quebrar o poder da intimidação. 2 Timóteo 1, 6-7. Nada intimida mais do que a ignorância. Ignorância é dita como que falta de conhecimento. João 16, 13-14 fala: o Espírito Santo nunca falará algo contrário às Escrituras. Então, você sempre tem que estar ligada nisso. O que vem de Deus, além de gerar paz no seu coração, se não está de acordo com a palavra, então aquilo não é de Deus. Então, se for algo contraditório à palavra, não é de Deus. Porque o Espírito Santo não confirma algo se aquilo não estiver na Escritura. Então, o propósito da intimidação é enfraquecer-nos para que não consigamos realizar a vontade de Deus e não resistamos mais ao intimidador. Então, Jesus nos instrui a confrontarmos as montanhas da adversidade e assim elas serão removidas, né? E seguir o caminho do céu significa que enfrentaremos confrontos diários por parte do sistema desse mundo. Mas para avançar e vencer a intimidação, precisamos ser fortes. Que é um crente corajoso, ele enfrenta situações difíceis sem recuar diante delas. E ele permanece firme e não permite que seus adversários o aterrorizem. Então, a minha mensagem hoje para vocês é o quê? Seja corajoso, forte, bravo, pronto para enfrentar e lidar com qualquer oposição que surgir na sua frente ou que surgir durante a sua vida ou durante a sua caminhada. Enfrente qualquer tipo de situação em vez de recuá-las diante dela. E permaneça na sua posição de autoridade como filho e servo de Deus. Amém?